Vamos começar do início. Que nós temos que entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos que Deus tem para você, o que Ele escreveu a seu respeito no livro da vida, o diabo não pode mudar. Só existe uma pessoa aqui essa noite que pode mudar os planos que Deus escreveu para a sua vida. E essa pessoa se chama eu. Repita, eu. Só você pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Então, em Gênesis 37, a partir do versículo 4, desculpa. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. 5. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Aleluia. A história de José é interessante. José era o 11º filho de Jacó. E o pai tinha um amor diferenciado por José e por Benjamim, que era o 12º filho, que era o mais novo. E isso trazia no coração dos irmãos de José uma raiva, um sentimento ruim para com seu irmão. Mas isso não abalava a fé de José. Tanto que, em seguida, José conta um sonho, que significava que os irmãos, pelo que ele sonhou, que os feixes de trigo se inclinavam para ele, que o sol e a lua, representando o pai e a mãe, se inclinavam para ele. E os irmãos não aceitaram isso. E saindo para apacentar no deserto, os irmãos tramaram contra José. Primeiro, jogaram ele numa cisterna e falaram até em matar José. Mas um dos irmãos falou: não podemos matar o nosso irmão. Não gostamos dele, mas também não vamos matar. Vamos pensar o que nós vamos fazer com ele. Olha que coisa, né? Como a história de José. José foi maltratado pelos irmãos, jogaram numa cisterna. Os irmãos pensaram em matá-lo. Depois o venderam para um mercador de escravos. E ele foi levado para uma terra distante. Ele foi levado para o Egito. E no Egito, chegando lá, ele foi comprado pelo general, o chefe da guarda real. O chefe da guarda real comprou José e levou José para a sua casa. Um novo escravo na casa de Potifar. Mas José era um homem temente a Deus. José sabia o Deus que ele servia. E aonde José colocava a mão, aonde José estava, prosperava. Porque ele era fiel ao Senhor. E José começou a
Potifar praticamente entregou a chave da casa na mão dele. Falou: cuida de tudo. E a casa do general Potifar começou a prosperar. Mas o povo de Deus tem um inimigo que não descansa, que não dorme, pastor. Aquele que ronda a terra, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa devorar, a quem ele possa destruir. E a mulher de Potifar tentou seduzir José. Potifar não estava, ninguém ia ver. Aquela situação que às vezes acontece, ninguém está vendo. Não tem ninguém aqui. Mas José era um homem temente a Deus. E ele fugiu de todas as investidas da mulher de Potifar, que Deus era com ele. Até que aquela mulher, um verdadeiro demônio naquele lugar, criou uma situação e José foi preso, foi condenado, foi para a cadeia. Um escravo que tentou abusar da mulher do general da guarda real, estava condenado à morte, pastor. Foi para aquela prisão para ser judiado, para ficar lá, para morrer naquela prisão. Mas José confiava em Deus. José servia a Deus. José honrou a Deus na casa de Potifar. Ele não se corrompeu. Ele não se entregou aos prazeres da carne. Porque uma pessoa de má índole falou: já estou bem com o dono da casa, agora eu vou ficar bem com a dona da casa. Mas ele não se entregou e foi para a cadeia para ser humilhado, para ser judiado. Um escravo na cadeia. José começa a prosperar na cadeia, porque Deus vai com ele, porque ele era temente a Deus, porque ele confiava em Deus. E ele começou a prosperar na cadeia. A cadeia que era uma bagunça, José organizou a cadeia. Até os chefes que cuidavam da cadeia viraram amigos de José, porque a graça de Deus estava com José. José servia a Deus. José era correto. José era íntegro. E a providência divina estava chegando. Um certo dia, o faraó mandou para a cadeia o copeiro real e o padeiro real. E eles estavam na cadeia, presos, juntos com José. E cada um deles teve um sonho. E estavam: o que será que esse sonho quer dizer? O que vai acontecer? E José falou: eu posso revelar o teu sonho, o que o sonho de vocês quer dizer. Falou para o copeiro real: em 3 dias você será restaurado ao cargo de copeiro real. E você, o padeiro real, em 3 dias o faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Em 3 dias, tanto o padeiro quanto o copeiro foram retirados da cadeia. Um morreu e o copeiro voltou ao cargo. Mas antes de sair da cadeia, José, pastor, falou para um deles: quando estiveres na presença do faraó, não se esqueça de mim. Lembra de mim. Quando estiver lá, fala de mim, me ajuda.
E a gente sempre acha, né? Que nós oramos hoje, né, pastor? E vai acontecer amanhã. Senhor, verdade. Passou um ano, passou 2 anos, esqueceu de José. Passou 3 anos, o tempo passou, pastor, e o copeiro esqueceu. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Amém? Quem crê que os caminhos de Deus são perfeitos? Aleluia. Quem crê na providência divina? Porque Deus não esquece dos seus. E o Senhor deu um sonho para quem? Para o faraó. E o faraó teve um sonho aonde ele via 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas magras, cadavéricas. E num determinado momento do sonho, as vacas magras devoravam as vacas gordas. E o rei e o faraó, aliás, ficou incomodado com aquilo. O que será que está acontecendo? Chamou todos os sacerdotes do Egito. Ninguém conseguia revelar o sonho. Ninguém sabia dizer para o faraó o que significava o sonho dele. O copeiro, vendo aquela situação, se lembrou de José. E Deus tinha um plano na vida de José. E falou para o faraó: quando eu estava na cadeia, eu tive um sonho. E teve um escravo hebreu que decifrou, que revelou o meu sonho, que eu voltaria em 3 dias ao cargo e que o padeiro seria morto. E eu estou aqui hoje. Aí o faraó falou: manda trazer José na minha presença. Você que balançou a cabeça, você entendeu a mensagem. O Senhor vai te honrar. Tem portas que o Senhor está abrindo na sua vida, como um sinal de que Ele está contigo. Amém? Creia. Não aconteceu ainda porque não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. Amém? Pois vai te honrar. Aleluia. Mudar sua vida. Deus cuida de ti. Você crê? Ele cuida bem. Só Ele a saída. E José foi preparado. Foi todo ornamentado com as roupas do Egito. Não estava nem acostumado com aquilo. Deram um belo banho no José. E ele se apresentou perante o faraó. E o faraó lhe contou o sonho. E José orou. Na presença do faraó, ele orou. Porque ele sabia que o poder não estava no faraó. Que o verdadeiro poder estava no Deus que ele servia. E que Deus ia usá-lo para revelar aquele sonho. E José, perante o faraó, ele revelou: as 7 vacas gordas, bonitas, saudáveis, representam 7 anos de fartura, de colheita abundante. Aleluia. 7 anos de fartura. Eu estou
vacas magras, esqueléticas, representam 7 anos de escassez. E todos nós passamos por um momento de escassez. Mas depende quando você passa nos momentos de fartura, quais são suas ações, como vai ser, vai representar como você vai passar nos seus momentos de escassez. E José revelou o sonho do faraó,